Oi! Vamos lá de novo. Então, continuando aqui, vamos ler o próximo capítulo, que é o do livro A Minha Essência, o Pensamento que Sou, meu. O próximo capítulo é o xadrez, que é exatamente o capítulo 9. Capítulo 9. Xadrez. Eu gostava também das quartas-feiras. É que toda semana, nesse dia, meu irmão chegava cedo a casa. Eu não entendia, mas gostava muito disso, pois ainda me recuperava da mão e não podia ir brincar na rua. O calor estava demais em fevereiro ou março no Rio, mas eu gostava. Não me incomodava. Tínhamos muita sorte de morar numa casa com quintal, em que um abacateiro nos brindava com uma sombra maravilhosa, refrescante, convidativa. Certo dia estava brincando com uma lagartixa que viraria jantar do Gaio, quando meu irmão chegou e me perguntou se eu gostaria de conhecer um jogo. Qualquer adulto que faça uma pergunta destas a uma criança de 8 anos sabe que vai receber sim como resposta. Não um sim. Um sim! Sim! Que jogo, Magno Hermínio? Ele respondeu da melhor maneira que se pode responder a uma criança, contando uma história. Você sabia, JT, que há muitos e muitos anos os homens descobriram um meio de não fazerem mais guerras entre eles? Guerras? O que são guerras, Magno? Guerras? Você não sabe o que são guerras, JT? Bem, são modos de impor a vontade de um governo. Não, de um país sobre o. Não, de um povo sobre outro. Mas por que um povo iria querer isso, meu irmão? Bem, na verdade não é bem o povo que deseja isso, pois as aspirações difusas vêm muitas vezes da maioria. Não entendi, a maioria do povo? É, então o país encampa a questão. Como é que é? Pois é, JT, o povo, o país, na verdade, são traduções dessas aspirações. Mas no fim, o que decide para valer se um ou outro vai tomar qual caminho, se da paz ou da guerra, é o governante mesmo. E ele o faz por vários motivos. Porque ele quer conquistar riquezas, territórios ou mais poder, entre outras coisas. Mas o mais importante é que numa guerra não há vencedores, apenas vencidos. Dos dois lados. Na verdade, há vencedores sim, mas são apenas os senhores das guerras, uma pequena minoria. Então existe um motivo, não é, MH? É, JT. Sempre existe um motivo para os homens guerrearem entre si. Por mais imbecil que seja, sempre existe um motivo. Às vezes, pode ser porque a esposa de um rei foi raptada por outro, ou porque há tanta disparidade nos desejos de povos diferentes que basta um estopim, uma besteira qualquer, para se iniciar uma guerra. A Grande Guerra foi assim. Mas voltando à nossa história. Foi pensando sobre como os homens resolviam suas desavenças que, de certa vez, um sábio criou um jeito de fazer com que os homens não precisassem mais praticar morticínios através de centenas, batalhas ou através de contendas, batalhas ou guerras. No entanto, mesmo muito depois de ter inventado essa forma, ainda não se conseguira convencer nenhum chefe de tribo, ou líder, ou soberano, a se utilizar do meio. A questão tornara-se complicada, pois quando um líder aceitava praticar a solução do sábio, na prática não funcionava, visto que o seu inimigo não concordava e acabavam guerreando novamente. Não estou entendendo nada, Magno. Qual era o nome do sábio? Cessa Ilindarra, mas ficou conhecido simplesmente como Cissa. Ih, calma, JT, calma, você vai entender. Presta atenção. Então tá. A conversa estava meio chata, com meu irmão falando de coisas que eu não entendia nada, mas de algum modo fiquei preso à sua falação. O monge foi procurado pelos conselheiros do rei
que estavam preocupados não só com a saúde do reino, mas temendo pela saúde mental do monarca. Cissa então visitou o rei e propôs a ele um novo jogo, aquele que havia inventado. O monarca concordou em assistir à palestra de Cissa, mas via-se que estava amargurado, triste. Com a apresentação do jogo, aos poucos sua atenção começou a despertar quando percebeu que a disposição das peças era a mesma formação dos exércitos no dia fatídico da morte de seu filho. Conforme o jogo foi sendo jogado, notou que as peças repetiam os movimentos acontecidos naquela batalha. A infantaria rompendo o centro do campo e a cavalaria zigue-zagueando em composição combinada entre si e os infantes, derrubando os obstáculos com apoio harmônico e decisivo da bateria de catapultas. Assim como os bispos do jogo fulminam partes importantes do inimigo à distância, enquanto a cidadela em que o rei se encontrava era salvaguardada por fortificações. E o desprendimento final, total e fatal, para si, de uma peça que se destacava pela sua mobilidade e poder. À medida que a partida avançava, tornava-se claro que a vitória só chegaria pelo sacrifício da peça que representava o príncipe. O monarca então entendeu o profundo significado da atuação do príncipe. Ele dera sua vida pelo reino. A partir dessa compreensão, o rei conseguiu aceitar a perda de seu filho. A morte do príncipe havia permitido a captura do rei contrário e a vitória na guerra. O rei achou tão interessante a explicação e o andamento das peças no tabuleiro que aprendeu rápido o jogo. Ofereceu a Cissa valiosas recompensas que ele recusou enfaticamente. No entanto, o rei não sabia receber uma negativa, e diante da contundente insistência, Cissa pediu 1 grão de trigo pela primeira casa do tabuleiro, 2 grãos pela segunda casa, 4 grãos pela terceira casa, e assim por diante, até completar as 64 casas do tabuleiro. O rei achou ridículo aquele modesto pedido, afinal eram apenas 64 casas e na primeira um único e mísero grão de trigo. Deu-se de ombros e mandou trazer 2 sacos de trigo que ele considerou suficiente para a paga. Para sua surpresa, o sábio disse-lhe que era pouco, pois pedia um cálculo para saber a quantidade exata. Quando os matemáticos voltaram com o resultado, o rei teve a maior surpresa. Todo o trigo do mundo era pouco para cobrir o pedido. O resultado daquela conta alcança um número cuja ordem de grandeza é de quintilhões. Com isso, Cissa dava nova lição ao soberano. As coisas mais simples, em certas condições, podem representar enormes grandezas e devemos ter cautela ao prometer, para estar certo de poder cumprir. Uau! Nossa! Que história bonita, MH. Esse rei era muito bonzinho, eu disse. Queria que o Brasil tivesse um rei assim. Mas o Brasil já teve um rei. E ele passou a história dessa forma. É mesmo? Qual é o nome dele? Que forma? O mesmo nome que leva ao colégio onde você vai estudar a partir de março desse ano, JT. E qual é o colégio que vou estudar? A mãe não te disse? Não. Colégio Pedro II. Fica perto da igreja matriz de Santa Rita, lembra? Uma vez fomos lá com a mamãe. Entendi. Mas fala mais do colégio, pois não lembro de ter ido lá. Como ele é? É grande? Dom Pedro II não foi rei, foi imperador, pois o nome que se dava então ao nosso país era Império do Brasil. Mas na prática as duas coisas são o mesmo. É grande sim, tenho certeza que você vai gostar. E sobre o Dom Pedro II, podemos dizer que ele passou a história mais como bonzinho do que o contrário. Mas há tantas coisas que você ainda não sabe, JT. Por hora vamos deixar assim. Magno? Sim, meu irmão, diga. O jogo, você vai me ensinar? Claro, maninho, claro. Bem, é assim. E me lembro de cada segundo daquela tarde
especial. Magnum me ensinando o movimento de cada peça, os peões, que são os que vão à frente no campo de batalha e abrem caminho para os demais de cada exército, até alcançar o seu objetivo, que é capturar o rei adversário. O movimento de cada peça, torres, cavalos, bispos, dama e rei, cada qual com sua importância tática e ou estratégica, todos se integrando e intercambiando num balé orquestrado pela cabeça do jogador, em que o objetivo final é capturar o rei adversário, e tudo isso num jogo que representa a nossa vida, o nosso mundo. Que encantamento! O jogo era o mundo dentro do tabuleiro. Na hora eu tive um arrebatamento, quase uma epifania. Tive uma reação que meu irmão não esperava. Comecei a transpirar muito, meu coração ficou acelerado e fui ficando ofegante sem saber o porquê daquilo. Acho que só muito tempo depois eu pude entender o que realmente acontecera. Embora tenha ficado assustado, ele me acalmou e percebeu o que se passava. Deu-me um copo com água, colocou a mão em minha testa, pediu para respirar devagar e profundamente, e me viu melhorar. O que você acha, JT? Quer que eu pare com a história? Não! Por favor, Magno Hermínio, não! Continue, já estou bonzinho. Tudo bem, então. MH, mas o que tem a ver esse jogo com as guerras? Infelizmente nada, irmãozinho. Nada e tudo ao mesmo tempo. Nada porque os homens não se utilizam do jogo para resolver suas diferenças. Mas a ideia do nosso sábio e do rei que ele conhecia era essa. Acho que eu concordo com isso. Ia ser bom se, ao invés de ter soldados se machucando, eles ficassem em casa trabalhando e os nossos presidentes jogassem esse jogo. Com certeza, JT. É o que eu acho. Magno? Sim, JT. Diga. Esse jogo tem nome? Tem sim, JT. E qual é, Magno, Hermínio? O nome do jogo é xadrez. Xadrez? Por que tem esse nome? É quadriculado? É sim, JT. Você se lembra da história do Cícero? Que ele pediu um grão de trigo na primeira casa e o dobro na seguinte, assim sucessivamente até a casa do número 64? Pois é, jogamos o jogo num tabuleiro quadriculado, formado por 8 linhas e 8 colunas, sempre alternando uma casa branca e outra preta. E a posição correta do tabuleiro tem que ser tal que haja sempre uma casa branca à direita na linha 1. Se quisermos dar nome às casas, podemos fazer assim. Olha, vou falar de modo bem simples para você entender bem fácil, tá? As colunas damos o nome de letras do alfabeto. Então, começa da esquerda para a direita, temos A para a primeira coluna, B para a segunda coluna e assim por diante até a coluna H, que é a oitava e última coluna. Já para as linhas, podemos dar os nomes de números. Então, a primeira linha, de baixo para cima, vai se chamar 1, a segunda, 2, e assim por diante até a linha 8. Desse modo, sabemos exatamente a movimentação das peças, pois, por exemplo, há apenas uma casa A1, ou apenas uma casa E4. Então, quando transcrevemos uma partida, qualquer pessoa pode ver aquele jogo novamente. Existe também uma espécie de notação que é a mais intuitiva, que coloca a primeira letra de cada peça no lance, mas ela não é muito correta do ponto de vista matemático. Por isso eu vou te ensinar apenas dessa primeira maneira. Tudo bem, JT? Vamos lá, vamos aprender a jogar de verdade, pois saber apenas mexer as peças não tem graça.